Fala galera, eu sou o Matheus. Neste vídeo eu vou fazer uma análise completa e atualizada do fundo imobiliário RZAC11. E aí, será que ele está valendo a pena? Lembrando que eu falei desse fundo imobiliário há mais de um ano e naquela época eu falei que ele não valia a pena por diversos motivos, mas hoje ele cresceu aproximadamente 3 vezes mais do seu patrimônio e tem mais de 40 mil cotistas. Na época, ele tinha aproximadamente 8 mil cotistas, na época que eu fiz o outro vídeo. Agora ele tem mais de 48 mil cotistas. E aí, será que ele está valendo a pena? Vou levantar aqui para você os pontos positivos e negativos para a gente descobrir isso. E não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo que vai mais direto ao ponto, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos lá então, direto ao ponto. E logo de cara a gente vê que ele está com um dividend yield superior a 16%. É um excelente dividend yield, ainda mais para um fundo imobiliário de papel. Veja que atualmente ele está sendo negociado a R$ 92,63. Quando a gente compara com seu valor patrimonial de R$ 93,05, a gente vê que ele está basicamente no preço justo, com desconto de aproximadamente 42 centavos. Vamos então aqui continuar e ver as principais características do fundo. Primeiro, temos que ele é gerido pela RISA e administrado pelo BTG Pactual. Ele teve seu início em dezembro de 2020, então é novo aí no mercado. E bem, vamos ver as taxas, porque na minha opinião, olhar as taxas de um fundo imobiliário é extremamente importante. Temos aqui o seguinte: 1,25% de taxa de administração e 15% de taxa de performance sobre o QCD 100% do CDI. Particularmente falando, se você me acompanha já sabe, não sou muito chegado em taxa de performance. E aqui temos o seguinte, no 10º dia útil do mês subsequente, o fundo imobiliário divulga o rendimento. No 11º dia útil do mês subsequente é a data ex-rendimento do fundo imobiliário. E no 15º dia útil do mês subsequente, o fundo imobiliário efetua o pagamento. E comenta aí abaixo no vídeo, você quer que nos próximos vídeos eu mostre a data de pagamento do fundo imobiliário? Se sim, nos próximos vídeos eu vou começar a mostrar. Vamos ver aqui então que eu vou fazer aquela velha comparação. E como muitos de vocês pediram, gostaram da ideia, eu estou comparando aqui a performance do fundo imobiliário com a performance do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, com a performance do CDI, que segue bem de perto a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic, e também o IPCA, que é o principal índice de inflação aqui no Brasil. E veja uma coisa interessante. Logo que o fundo imobiliário se iniciou, ele vinha perdendo para a inflação, ele vinha perdendo para o CDI e vinha brigando com o IFIX, às vezes ele ficava em cima, às vezes ele ficava embaixo, mas quando chegou ali em meados de dezembro de 2021 para janeiro de 2022, olha só o que começou a acontecer. O fundo imobiliário começou a performar super bem e começou a performar acima do IFIX. Depois ele ultrapassou o CDI e depois passou o IPCA. Então, atualmente, ele está com a rentabilidade superior ao IFIX, superior ao CDI e também superior ao IPCA. Só para você ter ideia, nos últimos 2 anos, olha só essa comparação. Ele ganhou de lavada desses índices. Então, temos aqui um ponto extremamente positivo. Mas um ponto também a ficar em alerta, porque olha só, ele venceu de lavada o IFIX. E o IFIX está lotado de fundos imobiliários de papel. Então, se ele está vencendo o IFIX dessa forma, cara, na minha opinião, o RZAC11 possui um risco elevado. Mas vamos então aqui continuar e ver a liquidez do fundo. Veja que atualmente ele tem mais de 48 mil cotistas. A última vez que eu falei desse fundo, ele tinha apenas cerca de 8 mil cotistas. E olha só a liquidez, mais de 3 milhões de forma diária. Na minha opinião, um ponto extremamente positivo. Quer dizer que esse fundo possui ótimas negociações, então é fácil de você comprar cota e é fácil de você vender cota. Veja que ele possui 36 ativos em sua carteira. Na minha opinião, para um fundo de papel, ter uma boa diversificação é de 40 ativos para cima, mas está bem perto, então não vou encher muito o saco com isso. Temos aqui que 14% são de fundos imobiliários e 86% são de CRIs. Vou te mostrar rapidamente todos os ativos do fundo. Tá aqui a carteira dele. Todos esses CRIs ele possui participação e também cotas desses fundos imobiliários. Um ponto bem importante é que 64% desses CRIs são série única, 18% são série sênior e 3% mezanino. Então ele não tem CRI de grau subordinado, que em tese são CRIs até mais arriscados do que o fundo imobiliário possui atualmente. E olha só uma coisa interessante na sua alocação-alvo.
esse aqui é o percentual que ele busca alcançar e esse aqui é o percentual que está atualmente. Veja que temos, por exemplo, alguns percentuais bem próximos, contudo temos alguns percentuais bem longe ainda de serem alcançados. Mas como a gente está falando aqui de renda variável, cara, a gente sabe que investimentos são assim, né? Você coloca ali a sua rentabilidade alvo, você coloca ali a sua alocação alvo, mas nem sempre você vai conseguir fechadinho aquilo. Mas quando a gente olha assim, a gente até vê que o fundo imobiliário está seguindo mais ou menos esse percentual. Quanto ao portfólio dele por estratégia, olha só, apenas 4,7% é high grade, que são aqueles CRIs mais seguros, pagam menos, mas são mais seguros. Então, realmente, esse fundo imobiliário possui um risco bem elevado. Continuando aqui e vendo a tese de investimento dele, 56% dos recursos dele ele investe para deixar até o vencimento e basicamente o restante é para tentar aí um ganho de capital. Quanto aos seus indexadores, temos aqui 57% da carteira alocados em CDI, com spread médio de aproximadamente 4%, e 41% dos seus recursos alocados em IPCA, mais um spread médio de aproximadamente 10%. Cara, olha só essa taxa, CDI mais 4%, IPCA mais 10%. Então, repito, o RZAC 11, ao menos na minha opinião, é um fundo imobiliário com risco bem elevado. E bem, quando a gente olha aí esses pontos, né, esses pontos positivos e esses pontos negativos, agora eu vou dar a minha opinião. Lembrando, não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Temos aí que o fundo tem mais ativos do que ele tinha um ano atrás, né, beirando ali os 36 ativos. Temos aí, logicamente, um ponto positivo. Ele é bem negociado, então você pode comprar e vender cotas do fundo de forma extremamente rápida. Ele tem ali uma boa estratégia de alocação de recursos e atualmente está com dividend yield superior a 16%. Isso já mostra que esse fundo imobiliário é bem arriscado. Então, atualmente, para aqueles investidores que não se importam com a quantidade de taxa que está pagando, porque esse fundo aqui tem taxa de performance, eu acho que vale a pena ter naquele pedaço de risco da sua carteira de investimento. Mas claro, é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. E para você, esse fundo imobiliário vale ou não vale a pena? Comenta aí, eu gosto bastante dessa participação. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.